aqui fala de você enfrentar uma batalha terrena, tá? É como se você tivesse questionamentos do tipo, como é que eu vou encaixar isso na minha vida agora? Olá, Ariano, bons ventos te trazem até aqui. Eu sou Thais das Almas e você está no canal Rosa do Oriente Ateliê. Nas demais redes sociais você me encontra com o mesmo arroba. Vamos à leitura do tarô para o signo de Áries. Essa leitura aqui é atemporal, coletiva, uma leitura intuitiva, que não vai ressoar com todo mundo, mas se a mensagem for para você, absorva os conselhos, se conecte e traga o melhor do tarô para a sua vida. Eu agradeço a você que chega agora. Caso goste dessa leitura, se inscreva no canal, ative o sininho, receba em primeira mão todo o conteúdo que eu posto aqui. E aos inscritos também o meu agradecimento. Os likes, comentários, compartilhamentos são sempre muito importantes para o crescimento do canal. E graças a vocês eu levo adiante esse trabalho junto à espiritualidade, pedindo que a vida de cada um seja muito abençoada. Então vamos para a leitura para os arianos, para você que tem o signo solar, ascendente, lua, Vênus, Júpiter ou muitos planetas no seu mapa natal em Áries. Essa leitura também pode sair espelhada, caso você esteja vendo a leitura para alguém, sem ser ariano, pode ser que o tarô converse com você, certo? Então se conecte aí. Para leituras particulares, busque o link do WhatsApp aí no canal, na descrição do canal, que nós agendamos um horário e o melhor dia da semana para você. Vamos ver o que o tarô reserva para Áries. Vou tirar 10 cartas aqui. Eu monto uma mandala. Esse é o meu estilo de tiragem com o tarô de Thoth. Cada posição dessa mandala tem um significado. E assim se dá a leitura. 7, 8. Essa também quer vir. 9. Vou pegar uma bem escondida aqui. 10. Fundo do deck, o Eremita. Olha, Ariano já abriu aqui com a sacerdotisa, hein? A carta mais espiritualizada deste tarô. Sinto que eu estou me conectando, que eu estou falando aqui com arianos, com aquele ariano que quer mudar tudo na vida. Tá? Vou começar aqui com a primeira carta, a sacerdotisa. Aqui o chamado espiritual é muito claro, né? A primeira carta é o tema principal, o arcano número 2, aqui no tarô de Thoth, alta sacerdotisa. Fala sobre um processo intuitivo de conexão. Estou falando com arianos que precisam desenvolver essa parte intuitiva, mediúnica, que precisam sair do automático na vida, tá? Então, a sacerdotisa, pela rede dela, quando ela ergue as mãos para o céu, ela traz o enredo da sua vida, né? Nessa rede, somente figuras de prosperidade. E isso destoa completamente. Já vou dar um spoiler aqui, né? Da carta número 7, que te representa, que é o fracasso. Então, por isso eu digo, estou falando com arianos que estão vivendo um chamado para um despertar espiritual. A sacerdotisa veio cruzada com o desafio, né? O bloqueio, que é a opressão. Ou seja, alguém que sempre oprimiu o lado espiritual, alguém que sempre fugiu dos chamados da espiritualidade, ou por uma impossibilidade familiar também. Às vezes a sua família é de uma religião que não permite esse lado espiritual mais aflorado, desenvolvido, e sim, são muitas as situações
né? Ou por um medo próprio, ou então por um impedimento que vem da parte da família, como se fosse uma ruptura, né? Por exemplo, uma família que é muito católica, muito evangélica, e de repente vem uma pessoa que é espírita, umbandista. Aqui eu tô falando com pessoas que têm dons mediúnicos, mas a sua vida não andou, você foi desviando cada vez mais a rota até chegar nesse momento em que você se encontra. Tá? A outra carta que vem aqui no lado racional é a carta da ciência. Então, a ciência, para mim, ela sempre diz sobre as espadas saudando o símbolo Rosa Cruz, né? É como se a ciência, a sua razão, é como se fosse a caída de uma ficha, né? A ficha está caindo, que você precisa atender a esse chamado, né? Eu tô falando com pessoas que podem ter tido algum tipo de sonho intuitivo, aparições, coisas assim que até, de alguma maneira, te chocaram aí, Ariano. É alguma coisa que aconteceu, porque a carta da ciência no seu racional é aquele chamado, assim, dizendo, não dá mais para fugir, tá? As coisas ficaram muito claras para você, né? Por A mais B, está comprovado. Então, eu tô falando de pessoas que tiveram algum episódio, ou de incorporação, ou de um guia falando através de você, enfim, são várias as possibilidades que aparecem aqui, mas muito certo que é o despertar espiritual. E no inconsciente, aqui fala de você enfrentar uma batalha terrena, tá? É como se você tivesse questionamentos do tipo, como é que eu vou encaixar isso na minha vida agora? Como é que eu vou dar seguimento? Eu tenho medo, eu não conheço nada, minha família não é dessa religião, minha família não acredita em encarnação, não acredita em espírito. São coisas aqui, realmente a casa caiu para você, porque a princesa de espadas, ela busca sempre uma mudança de cenário, né? A torre aqui está caindo. E o naipe de espadas fala do seu mental novamente, tá? Então, é como se fosse um checkmate da espiritualidade para você cumprir a sua missão, sabe? Ninguém veio para a vida a passeio, né? Ninguém veio à toa, só para desfrutar do lado material ou só para sofrer, né, na matéria. Porque aqui vem, no seu histórico, Áries, a carta do desapontamento, que é um 5 de copas. Então, essa estrela invertida aqui, que fala sobre drenar a sua energia, você guardar muita coisa para si, fala sobre muitos desencontros no passado, né? Muitas decepções. Então, desapontamento é uma decepção com as pessoas. Talvez você esteja vivendo o sonho de alguém, e não é o seu sonho, não é o seu chamado, não é o legado que você vai deixar. E aqui faz você entrar em crise, tá? Uma crise que se arrasta desde o passado. E o tarô chama agora, nesse futuro, né, daqui para frente, na projeção, a virtude. O que é a virtude? Uma pessoa virtuosa é a pessoa que segue o caminho do meio, o equilíbrio. Então, aqui o 3 também é um tripé. É como se faltasse ainda você encaixar a terceira peça, né, o terceiro pé, que é a espiritualidade. Então, você pode, por exemplo, ter prioridades, trabalho, família, mas o lado espiritual é o que vai te dar a estabilidade, né? Você atendendo a esse chamado, é isso que vai te dar o aterramento, a estabilidade para você desenvolver aqui a sua missão como encarnado, ter a prosperidade do lado material, porque isso não é pecado, bem longe de ser pecado, né? A energia que move o mundo aqui material é o dinheiro. Então, a gente não pode demonizar o dinheiro, não pode ter uma relação ruim com o dinheiro, porque o dinheiro faz parte da vida, é a energia que movimenta o mundo, a matéria.
E essa carta do fracasso, que é um 7 de ouros, que é o naipe da matéria, né? Mostra que até então, talvez até por dogmas, você acha que de repente não deve prosperar, ou você se sabota, ou você é aquela pessoa que sempre corre atrás do dinheiro e o dinheiro não vem, parece que o dinheiro tá de mal de você. Existe aqui a virtude para equilibrar esse lado também da matéria, tá? Eu sinto uma energia aqui de pessoas que inclusive fizeram voto de pobreza, que trazem essa informação no seu espírito. Precisa dar uma guinada nisso, tá? Porque lembre-se que o fundo do deck é o eremita, é a busca solitária, né? Se você, o eremita, se ele está com a virtude, ele busca por autoconhecimento, mas se ele caminha, se ele peregrina com sentimento de fracassado, aqui a gente fala também no processo depressivo, né? As cartas, elas têm vários significados. Então, cuidado com isso. Talvez o seu chamado aqui seja pela dor nesse momento. E é uma coisa muito clara, muito óbvia, que você não pode mais ignorar. Vem também ao seu redor a carta do diabo. O que essa carta nessa posição fala? Sobre pessoas que muitas vezes são protagonistas ao seu redor, né? Porque o diabo, ele traz a questão do ego, né? Da individualidade. Então, pessoas que muitas vezes se servem de você, de favores. É como se você não conseguisse ser protagonista. Ao redor você tem pessoas que têm essa energia aqui da construção do diabo, mas ao mesmo tempo traz o desequilíbrio de você não participar disso. É como se você ficasse sempre isolado. Olha aqui o eremita, né? Isolado, excluído. Como se você não conseguisse participar. E tudo isso acontece porque você não se conhece como a rainha de copas, tá? A posição que fala de medo e desejo é o conhece-te a ti mesmo. Então, quando você aprofunda nas suas águas das emoções aqui nesse lago, você consegue desenvolver mais habilidades sociais, espirituais, intelectuais também. Em vários campos, quanto mais a gente se conhece, menos a gente se mistura com aquilo que não é nosso. Tá? E eu percebo que essa energia de desapontamento com fracasso aqui e o diabo falam muito dessas pessoas que estão sempre naquele papel secundário, né? Não conseguem priorizar a própria vida. E o pedido aqui do tarô, no fechamento, é o mago, né? O desenvolver as habilidades, desenvolver a sua fala. Para algumas pessoas, eu vejo aqui uma habilidade da psicofonia, né? Que é um acoplamento do chakra, né? Quando você desenvolve a sua mediunidade, pessoas com dom da palavra, falando mensagens de guias espirituais, de mentores espirituais, tendo essa grande habilidade, porque aqui o mago, ele é em si a comunicação. Mas não só isso, né? São várias as habilidades. Veja aqui na figura do mago que ele também é um malabarista. Tudo é questão de você focar e desenvolver, tá? Não adianta fugir. A luz e a sombra, elas caminham juntas. Para onde você for, você não vai fugir da sua dor. A dor vai fazer parte da sua caminhada. Mas lembre-se também que o eremita traz a lanterna na própria mão. Então, é um momento de iluminar, né? Da noite mais profunda tem também o raio de sol, né? Existe aqui uma luminosidade, a luz no fim do túnel. Então, eu tô falando com arianos com esse chamado bastante específico, de acordo com essa mesa do tarô. E eu vou para o conselho. Vamos tirar essas cartas aqui que já deram o recado.
E vamos ver qual que é o conselho para Áries. 3 cartas para Áries. O que ficou ainda por dizer que é importante que Áries saiba? Qual o conselho para Áries nesse momento? Olha aqui o amor. Áries, recalcular a rota, tá? Existe aqui um grande amor da espiritualidade por você. A torcida do lado de lá é muito grande para que você se encontre, tá? O recomeçar do zero, aqui o louco traz isso. É dar um novo sentido para sua vida, é você descobrir um amor que ainda você não conhece, tá? E a carta da derrota fala: pare de se sabotar, né? Esse derrotismo, como já saiu aqui a carta do fracasso para você, essa derrota, basicamente é isso que a espiritualidade vai tratar. É o seu sentimento de derrotismo, de não ser o escolhido, de não conseguir ocupar o seu lugar. Então, essas questões todas, você talvez já tenha buscado outros tratamentos, talvez você tome remédios aí para depressão, né? Continue seus tratamentos, mas agregue, se permita esse lado espiritual, porque essas 2 cartas me falam muito sobre esse amor ainda não desenvolvido ou desabrochar de uma nova experiência, de um amor que você nunca sentiu na sua vida. E isso cura demais, tá? Todo esse peso que você carrega, existe algum motivo para isso. Existe alguma história aí do passado, de encarnações, que você carrega, mas que você agora pode desenvolver ferramentas e possibilidades para ressignificar. Então, Áries, essa é a mensagem do tarô para você. Eu espero que tenha ressoado com a maior parte dos arianos. E eu agradeço a você que me acompanhou até aqui. Finalizo com as palavras da cigana Rosa do Oriente: que os bons ventos do Oriente sempre soprem a teu favor. Maktub, já estava escrito. Um beijo e até o próximo vídeo.